A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha devocionais, leituras de livros e meditações nos capítulos da Bíblia. Antes de fazermos a meditação em Lucas, no capítulo 17, quero fazer dois convites a você. Que você acesse a playlist do canal chamada Meu Dia com Deus. Lá nós estamos gravando todos os dias uma mensagem do devocional Café com Deus Pai. É uma mensagem diária que tem entre 10 e 20 minutos, dependendo do dia. E o segundo convite é que você fique até o final desse vídeo, porque no final vai ter o acesso a um vídeo de Provérbios, capítulo 17. Quem acompanha o canal sabe que todos os meses nós fazemos a leitura do livro de Provérbios, que tem 31 capítulos. Então nós podemos ler todos os meses o livro de Provérbios, um capítulo por dia, e com foco na aplicação dos conselhos de Provérbios em nossa vida, porque quem faz isso todos os meses por 2 anos seguidos tem mais sabedoria, discernimento e toma decisões mais inteligentes. Quem faz isso por 5 anos prospera em todas as áreas da vida, na vida espiritual, nos relacionamentos, na vida financeira, na parte física e corporal, porque quando você cumpre o que está em Provérbios, você realmente está cumprindo a vontade de Deus para cada um de nós. Feitos os convites, hoje é dia 17 de abril, nesse mês nós estamos comemorando a Páscoa e por essa razão o Espírito Santo nos orientou a tratarmos do Evangelho. E nesse mês vamos tratar do Evangelho de Lucas, que fala sobre a vida de Jesus, a sua obra, a sua missão, que foi assumir a forma humana, vencer o pecado na carne e entregar a sua vida na cruz, para que pelo sangue dele e pela sua morte em nosso lugar, nós tenhamos acesso livre a Deus Pai. O capítulo 17 de Lucas é um capítulo que fala sobre o reino de Deus. Ele nos apresenta Jesus aqui, está conversando com seus discípulos e ele nos traz 5 atitudes para podermos herdar o reino de Deus. O capítulo 17 ele é um capítulo que nos traz 5 lições para aplicar em nossa vida para alcançar o reino de Deus. E é Jesus, o próprio Jesus, que está falando a respeito dessas 5 atitudes. Vamos ver aqui quais são as 5 atitudes para herdar o reino de Deus, para acessar o reino de Deus, para o reino de Deus. A primeira atitude é não causar escândalo. Vamos ler aqui os versículos 1 e 2. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Versículo 2. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Então nós vemos que aqueles que frequentam a igreja, aqueles que são líderes religiosos, aqueles que cantam no coral, que dão estudos e ensinos bíblicos, aqueles que se vestem como cristãos, dizem que são cristãos e em algum momento causam um escândalo que leva pessoas a se desviarem do caminho que é Jesus, receberão uma grande punição. Jesus está dizendo: ai daquele por quem vem o escândalo. Melhor seria que colocassem uma pedra de moinho sobre o seu pescoço e que o lançassem do mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Porque aquele que causa escândalo e que desvia as pessoas do caminho de Deus
não herda o reino de Deus. Não herdará o reino de Deus aquele que vive desviando outras pessoas. É melhor que essa pessoa coloque fim na sua vida, que ela se lance no mar para que ela não faça isso com ninguém. Jesus é que está dizendo. Veja, a leitura é muito clara. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Veja a gravidade, e esse versículo nos chama a atenção de como devemos seguir a Jesus. Devemos seguir realmente cumprindo seus mandamentos para alcançar as pessoas. Depois, essa é a primeira lição. Siga Jesus verdadeiramente para herdar o reino de Deus. A segunda, versículo 3. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Versículo 4. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Então os versículos 3 e 4 nos falam a respeito da atitude 2. É necessário perdoar. E como essa questão do perdão é difícil, não é mesmo? Ninguém acorda dizendo assim, nossa, como eu estou com vontade de perdoar aquela pessoa que falou mal a meu respeito. Que vontade de perdoar aquela pessoa que falou um monte de coisas a meu respeito, que são tudo mentira. Estou com uma vontade de perdoar aquela pessoa, de falar, tá tudo bem. Estou com uma vontade de dizer para a pessoa, tá ótimo. Nós não acordamos dessa forma. Nós acordamos muitas vezes com a memória daquela pessoa que falou mal a nosso respeito, que mentiu a respeito de nós, que falou inverdades a nosso respeito, que muitas vezes até nos prejudicou no nosso trabalho, porque a pessoa queria a nossa posição, o nosso cargo, ou de repente criou alguma inveja em relação a alguma habilidade que a gente tem, ou de repente cobiçou alguma coisa que a gente tem, então mentiu com o objetivo de conseguir alguma coisa, ou então mentiu para escapar de uma punição que caberia a ela sofrer. E é realmente difícil perdoar, mas Jesus disse, se você quer herdar o reino de Deus, se o teu irmão pecou contra você, repreende-o. Diga para a pessoa, eu vou perdoar você, mas você sabe que você fez a coisa errada, né? Diga, você pode repreender, você pode dizer para a pessoa. E se ele se arrepender, nós devemos perdoar. Lá em Mateus, no capítulo 6, nos versículos 14 e 15, logo depois da oração do Pai Nosso, Jesus disse, porque se vocês perdoarem aqueles que vos ofenderem, também o Pai vos perdoará. E daí no versículo 15, porém, se vocês não perdoarem aqueles que vos ofenderem, também o Pai também não vos perdoará. Todos nós erramos, todos nós tropeçamos. Então, se a pessoa se arrependeu, então ela entendeu que ela fez algo errado. Perdoar é a segunda atitude para herdar o reino de Deus. Vamos agora para a terceira. Versículo 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. 6. E disse o Senhor, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, aqui, nesses versículos 5 e 6, nós vemos que a atitude 3 para herdar o reino de Deus é termos fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, está escrito que a fé é a prova. Entrando aqui em Hebreus, capítulo 11, veja o versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você está esperando alguma coisa
mas você já tem um fundamento firme, que você sabe que aquilo que você está esperando com certeza vai acontecer. E prosseguindo na leitura, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então você ainda não viu, mas você tem a prova real. Você fala, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Versículo 2, porque por ela, ou seja, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Aqui o escritor de Hebreus está dizendo que Abraão alcançou o testemunho de que Deus prometeu para ele: você será pai de muitas nações. E a esposa dele era estéril. Era tecnicamente, fisicamente impossível ele ser pai de muitas nações, sendo que a esposa dele era estéril. Mas Deus disse para ele: você será pai de muitas nações. Ele teve fé. Então Sara engravidou, mesmo na velhice, e hoje nós temos a nação de Israel, que são os descendentes de Abraão. Então, pela fé, os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, ele conseguiu ser pai de muitas nações, apesar de ser algo fisicamente impossível. Então, versículo 3: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, quando nós vemos o céu, a terra, a lua, as estrelas, tudo que nós vemos não foi feito do que é aparente, foi feito pela palavra de Deus. Deus disse: haja luz. Deus disse: haja a criação de uma expansão no meio dos mares, e então surgiram os céus. Deus disse: surja a porção seca no meio dos mares, e surgiu a terra. Foi pela palavra que Deus criou os mundos, e pela fé nós acreditamos nisso. Veja que os cientistas não têm fé de que Deus criou tudo pela palavra. Eles ficam tentando descobrir qual a origem do planeta, qual a origem do universo. Você dizer para um cientista de que foi Deus que, pela palavra, criou todas as coisas, é algo difícil, porque ele tenta entender o mundo pela sua limitação humana, pela sua razão. Mas pela fé, fica fácil de entender. Deus disse que as coisas fossem criadas e elas foram criadas porque Deus tem todo o poder. Versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Quando Abel e Caim foram apresentar as suas ofertas a Deus, Abel tinha convicção a respeito de Deus, dizendo: Deus realmente é o Pai, Criador de todas as coisas, então ele merece o melhor, porque ele realmente é Deus. Caim ficou na dúvida: quem é Deus? Ele criou todas as coisas aqui, eu vou pegar qualquer coisa daqui, da minha lavoura, e vou oferecer a ele. Agora Abel, como ele tinha confiança, realmente a certeza de que Deus é Deus e que ele merece toda a honra, ele ofereceu o melhor sacrifício. E por isso Deus honrou Abel. E todos nós hoje podemos ler a história de Abel em Gênesis, no capítulo 4, e ter o testemunho de um homem que teve fé e convicção. Fé é convicção. É a convicção de que Deus é Deus e merece o melhor. E hoje nós vemos Abel como sinônimo de alguém que é justo, de alguém que honra verdadeiramente a Deus. Deus deu testemunho dos seus dons, deu testemunho de que ele foi realmente justo. E por ela, pela fé que ele teve, mesmo depois de morto, ele ainda fala. A morte de Abel nos relembra quem ele era, continua dando exemplo e falando para nós que quem reconhece a Deus e acredita realmente nele
vai caminhar na justiça e vai herdar o reino de Deus. Então, eu não vou continuar lendo aqui, mas vamos ler aqui o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, a primeira coisa para agradar a Deus é acreditar nele, ter fé de que ele existe. Vamos terminar essa questão da fé lendo o versículo 5. Eu pulei o versículo 5, mas vamos ler porque o 5 fala que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Lá no livro de Gênesis, quando nós vemos a história de Enoque, ele é o único homem que, de acordo com o registro bíblico, todos os dias andava com Deus. E ele andou tanto com Deus, sendo amigo de Deus, que ele é o único homem que foi levado diretamente para o céu e que não verá a morte. Ele partiu dessa terra diretamente para o céu. Ele é a exceção, assim como a exceção alcança os milagres. Nós vemos que existem muitas pessoas passando por situações difíceis, mas nem todas recebem a cura, nem todas vencem a situação, porque muitas das pessoas não têm fé. E Enoque conseguiu ter uma fé tão grande que ele recebeu uma bênção que não existe sobre a vida de nenhum outro. Retomando Lucas 17, já vimos aqui então das 5 atitudes. A primeira é não gerar escândalos a Deus, mas andar fielmente a Ele. A segunda, os versículos 3 e 4, perdoar o nosso irmão quando ele se arrepende, tantas vezes quantas forem necessárias. Aí no versículos 5 e 6 nós lemos a terceira atitude, ter fé, e nós meditamos em Hebreus capítulo 11. Agora vamos para a quarta atitude, versículo 7. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? Versículo 8. E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Versículo 9. Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Versículo 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então aqui, nesses versículos 6 até o versículo 10, nós temos a quarta atitude que nos leva para o reino de Deus, que é a humildade. Nós vemos que Jesus faz uma pergunta para os discípulos: quem é que, sendo patrão, sendo dono de uma fazenda, sendo o senhor de seus empregados, vai dizer para... Aliás, é do versículo 8, né? Do versículo 8 até o versículo 10. Aliás... Não, é o versículo 7. Aqui, o versículo 6. Os 5 e o 6 falam da fé. Daí, do 7 até o 10 fala assim: qual de vós terá um servo que trabalhe, que apacenta o seu gado e que vai dizer para ele quando ele volta do campo: vem aqui, senta na mesa e come? Ninguém diz isso. Quando alguém é patrão ou é dono de uma fazenda, ele vai dizer para ele o que está escrito aqui no versículo 8. Prepara-me a ceia, o empregado volta de ter lavrado a terra, volta de um dia longo de trabalho cuidando do gado e ainda recebe a ordem. Quando logo que ele chega do serviço do campo ou de ter apacentado o gado,
o patrão, o dono, vai dizer: agora você me prepara a ceia. E você se veste, se lava, e daí depois você vem e me serve, até eu comer e beber, e aí depois você come e depois você bebe. Aí o versículo 9: porventura dá graças ao tal servo. O que Jesus está chamando a atenção é que nós vemos nos dias atuais que tem muitos pregadores, cantores e até cristãos que servem a Deus, que às vezes dão ensino bíblico ou fazem alguma coisa para o reino, ou que participam dos mutirões para fazer ação social, para lavar a igreja ou para arrumar alguma coisa da igreja, e começam a se engrandecer, dizendo: porque eu faço isso e aquilo outro. Jesus pergunta: porventura, quando o patrão ele vem, ele dá graças ao tal servo? O patrão vai e fala: que bom que você cuidou das ovelhas, que bom que você trabalhou na terra, que bom que você preparou a minha refeição. Ele não dá graças ao servo, porque fez o que lhe foi, porque ele tinha que fazer o que tinha que fazer. Então, versículo 9, Jesus faz uma pergunta: por acaso o patrão ele dá graças ao servo porque ele fez o que lhe foi mandado? Creio que não, ele não vai fazer. Versículo 10: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Esse texto aqui, esse trecho do versículo 7, qual de vós tem um servo para lavrar ou apacentar gado, e que voltando do campo vos diga: chega-te e assenta-te à mesa, até o versículo 10, nos traz uma reflexão nos tempos atuais, que existem muitas pessoas que fazem o mínimo e acham que estão fazendo muito para o reino de Deus. Jesus está falando a respeito da humildade. Aquele que quer seguir a Jesus precisa tomar a sua cruz. Nós já meditamos nisso no vídeo do dia 14. No Lucas capítulo 14, Jesus fala que a humildade e a renúncia à nossa vontade são as chaves para herdar o reino de Deus. Se você não tem humildade e se você não tem renúncia de fazer as suas vontades, mas fazer a vontade de Deus, entendendo que é nosso dever honrar a Ele, porque Ele é digno de toda honra. Voltando aqui no ponto 3 que fala da fé, né? Os versículos 5 e 6. Acrescenta-nos a fé. E daí nós lemos lá Hebreus, que Abel teve tanta fé em Deus que ele falou: não, Deus é Deus, Ele realmente existe. Ele criou os céus e a terra pela palavra dele. Então Ele é digno de glória. É meu dever oferecer o melhor a Ele. Se nós não temos essa fé em Deus, a ponto de entender que nós estamos apenas cumprindo o nosso papel quando dedicamos a nossa vida totalmente a Ele, então nós não estamos sendo orgulhosos. Muitos têm sido orgulhosos. Muitos têm dito: porque eu faço isso, eu faço aquilo. Mas não, Jesus fala aqui no versículo 10: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Essa é a atitude 4. E agora nós vamos para a atitude 5. Versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. 12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Versículo 13. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Versículo 14. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Versículo 15. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Versículo 16. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Preste atenção nesse detalhe. E este, que veio agradecer, era samaritano. Versículo 17. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9?
Versículo 18: Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Veja, Jesus era judeu, ele estava passando no meio, o texto aqui fala, ele estava passando, veja o versículo 11 no topo da tela. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Os que eram da Galiléia eram judeus, e os que eram de Samaria eram estrangeiros. Então, entre eles, como Jesus estava passando no meio, vieram 10 leprosos. Então, dentre esses 10 leprosos, havia alguns que eram galileus, que eram da mesma nação de Jesus, e outros que eram samaritanos, e dos 10, o que veio agradecer era justamente o samaritano, que era o estrangeiro. E Jesus, quando opera esse milagre, ele chama atenção para as pessoas. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, e disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Versículo 20, veja que Jesus fala: A tua fé, você acreditou que eu sou o Filho de Deus. Você acreditou e me chamou de Jesus, me chamou de mestre, reconheceu que eu sou o Filho de Deus que poderia te trazer a cura. Mas mais do que uma cura, você recebe a salvação, você recebe o reino de Deus, porque você teve fé em mim. Versículo 20, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior. Veja que Jesus agora, no versículo 20 até o final desse capítulo, explica sobre o reino de Deus. Ele apresenta as 5 atitudes e aí ele é interrogado sobre como que eu faço para herdar o reino de Deus. E ele fala: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não é por causa de um terno, por causa de um vestido, por causa de cabelos compridos, ou por causa de qualquer outro tipo de roupa, ou qualquer outro tipo de aparência, ou porque se carrega uma Bíblia, ou porque se tem um grande conhecimento da Bíblia e a pessoa consegue falar a respeito da Bíblia parecendo que realmente já está conectada ao reino de Deus. Não é nada disso. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Versículo 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. Jesus estava dizendo, o reino de Deus está aqui, no nosso meio. Versículo 22. E disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. O que Jesus está dizendo nesse versículo 22? Os discípulos estavam andando com Jesus e Jesus, ele se chama o Filho do Homem porque ele estava dizendo assim, eu sou Deus, mas eu estou em forma humana. E aqui, enquanto eu estou aqui, enquanto Jesus estava com os discípulos, ele liderava os discípulos. Ele operava milagres, curava enfermos, curava doentes, fazia cegos enxergar, paralíticos levantar, ressuscitava mortos, curava as pessoas das doenças e as pessoas ficavam impressionadas. E então Jesus está dizendo, vão chegar os dias em que vocês vão desejar lembrar, vocês vão desejar ver um desses dias que nós estamos vivendo. E vocês não vão mais ver esses dias. Quando que aconteceu isso? Logo que Jesus morreu, ele ressuscitou, ele reapareceu aos discípulos por um período de 40 dias e depois ele subiu aos céus e disse para eles, agora fiquem reunidos em Jerusalém, até vocês receberem o Espírito Santo. Esse período, os discípulos ficaram trancados em uma casa orando e buscando a Deus, em torno de 120 pessoas. E até que chegasse o momento em que eles receberam o Espírito Santo, eles ficaram naquela casa orando e eles estavam com medo. Eles estavam ali sem o Mestre, sozinhos, ainda não tinham recebido o Espírito Santo, e estavam ali aguardando isso. Para completar essa história, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, fala o momento em que Jesus subiu aos céus e disse para eles, fiquem reunidos em Jerusalém até que vocês recebam o Espírito Santo. E aí quando você lê o capítulo 1 e o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vemos que houve ali um período em que eles ficaram
sem nenhuma rota, sem nenhuma direção. E Jesus estava avisando os discípulos: o reino de Deus é isso que vocês estão vendo. Jesus é o reino de Deus. Ele é aquele que, quando você aceita ele, você recebe a salvação. O leproso samaritano, quando veio para Jesus e disse obrigado, ele estava dizendo: eu sei que você é o reino de Deus, que por meio de Jesus eu recebo o perdão e recebo a cura e a salvação. Então Jesus disse: a tua fé te salvou. E os fariseus perguntam: como é que você vai saber o que é o reino? E Jesus explica: o reino de Deus consiste em Jesus. Por isso que nesse mês de abril o Espírito Santo nos orientou a falar a respeito do Evangelho de Lucas. Poderia ser o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas ou de João, mas especificamente nesse mês o Espírito Santo disse: você vai fazer a meditação sobre o reino de Deus, sobre Jesus, com base no Evangelho de Lucas. E nós estamos aqui nesse mês, cada dia, aprendendo um pouco mais de como é o reino de Deus. O reino de Deus é o Verbo encarnado, é o Verbo morto e crucificado na cruz, vitorioso na cruz, que deu perdão e lavou todos nós do pecado, e que agora está ressuscitado, sentado à direita de Deus, intercedendo por nós, por todos aqueles que recebem a Jesus aqui na terra pela ação do Espírito Santo. E aí Jesus fala para os discípulos: vai chegar alguns dias aí que vocês vão ter saudade, vocês vão querer lembrar desses dias, e vocês não o verão. Versículo 23, e vão dizer a vocês: ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os sigais. Não vão, porque não é. Versículo 24, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Aqui, Jesus está dizendo que o dia em que Jesus fosse morrer, aconteceria dessa forma. Versículo 25, mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. O versículo 24, Jesus, na verdade, fala a respeito do futuro. Como ele é Deus, para Deus não existe tempo. O tempo é uma coisa que só existe para nós. Para Deus não existe tempo. Ele é eterno, ele é de eternidade em eternidade. Para Deus não existe passado, presente ou futuro. Ele conhece tudo a respeito de tudo, tanto que no livro do Apocalipse ele revelou para João tudo o que vai acontecer. Como Satanás será lançado no lago de fogo e como se realizará o juízo final com todos os que receberam Jesus e vão herdar o reino de Deus nos céus e aqueles que não vão herdar porque não quiseram receber o reino de Deus. Então Jesus, no versículo 24, quando os fariseus perguntaram como que é o reino de Deus, ele falou: funciona assim, o reino já está entre vocês, o reino sou eu. Quem recebe a mim, a Jesus, recebe o reino de Deus, acessa o reino de Deus, acessa os milagres, acessa tudo que está ligado ao reino de Deus. Acessa a paz, a vida eterna, acessa a cura, a libertação, acessa uma vida terrena de vitória, de cura, libertação e capacidade de vencer as tribulações que aparecem no caminho. Esse é o reino de Deus. Vão dizer que o reino de Deus está lá ou ali, mas o reino de Deus não está sobre um lugar, está sobre a pessoa de Jesus. Ele traz o reino de Deus sobre a terra. E aí Jesus, no versículo 24, está dizendo, o reino no final vai ser como um relâmpago que passa de uma extremidade do inferior ao céu e passa na outra extremidade. E assim vai ser a minha vinda no futuro. Jesus vai e mostra, quando fala isso, que ele tem o domínio a respeito do tempo. E aí ele esclarece uma coisa, mas primeiro, versículo 25, convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Jesus fala, o reino de Deus, para chegar o dia em que vai haver o meu retorno, vai passar primeiro pela minha morte. E aqui no versículo 25 ele explica isso. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração.
26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Então aqui Jesus faz uma comparação em relação ao que aconteceu com Noé, que era um fato que todo mundo sabia e conhecia. Que Noé ficou durante muitos anos construindo uma arca e todos ficavam zombando dele, dizendo que ele era um velho louco. Mas quando chegou o tempo, a porta da arca se fechou e os que não entraram morreram, afogados, porque não quiseram ouvir o reino de Deus que estava sendo pregado por Noé. Jesus lembra a eles a respeito da história de Noé para fazer uma comparação, dizendo é a mesma coisa. Vocês não escutam o reino de Deus. Versículo 27. Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Versículo 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Versículo 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Jesus aqui lembra da outra história. Jesus lembra que na época de Noé houve destruição pela água. Na época de Ló, quando ele estava em Sodoma e em Gomorra, houve chuva de enxofre que queimou a todos. Versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. 31. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte o que estiver no campo, não volte para trás. Versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló, de acordo com o texto em Gênesis, Deus deu uma ordem para Ló e para sua esposa e para suas filhas. Apenas olhem para frente. Não olhem novamente para Sodoma e para o que vocês estão deixando. Olhe apenas para frente. Então, Jesus está falando assim: quando vocês estiverem trabalhando no telhado, com os utensílios em casa, não desça a tomá-los. Quando vocês estiverem no campo, não voltem para trás. 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que Jesus está dizendo? Quando vocês estiverem seguindo o caminho do reino de Deus, que é seguir a Jesus, não voltem atrás. Em momento nenhum. Aqui, o estar no telhado e não descer para pegar os utensílios e não voltar do campo para trás são comparações. Jesus está dizendo: se você estiver trabalhando no reino de Deus, não volte para trás. Olhe, lembre da mulher de Ló. Ela se tornou uma estátua de sal, o texto diz. Se nós olhamos para trás, aquilo que nós fazíamos no passado, nós muitas vezes vamos ser tentados a desistir. E aí, versículo 33. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Então, uma pessoa, se ela procura salvar a sua vida terrena, ela vai perder a sua vida espiritual, vai perder o reino de Deus. Mas qualquer que perder a sua vida terrena para servir ao reino, vai salvar a sua vida. 34. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. 35. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. 36. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. 37. Respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Jesus quis dizer o seguinte, que no dia em que ele voltar, quando houver o arrebatamento da igreja está anunciado na própria palavra. Ele disse: Eu voltarei para buscar a minha igreja, e aqueles que estiverem me seguindo e obedecendo aquilo que a palavra diz, serão arrebatados. Depois virá o juízo final, e eles se sentarão comigo para julgar a todos. E aqui Jesus está falando que vão estar duas pessoas juntas, uma será tomada e outra será deixada. É assim que será o dia do arrebatamento. E Jesus explicou isso para eles. Os discípulos disseram: Onde que isso vai acontecer, Senhor? E ele só disse: Aonde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. Ou seja, onde estiver alguém que está morto, se ajuntarão as águias. As águias. Águias aqui significa que aonde estiver alguém morto,
algum corpo morto, morto espiritualmente, aí haverá certamente o juízo. Vamos lembrar que as águias são aves de rapina. Então, onde existe algum cadáver, onde existe algum corpo morto, as águias passam por ali para se alimentar de alguma coisa que possam encontrar ali no cadáver. A palavra aqui no original grego para as águias é aetoi, A-E-T-O-I. E a palavra aetoi pode ser traduzida tanto como águias como abutres. E existem muitas versões da Bíblia que traduzem esse versículo 37 assim: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. Porque os abutres, eles são mais, os urubus, né? Eles são mais associados à morte. Eles se alimentam da carniça. Mas as águias também são aves de rapina. O que importa no entendimento desse versículo 37 é que seja águia ou seja abutre, a tradução que for dada para o português, o fato é que Jesus está destacando que onde existe um corpo, onde existe um cadáver, alguém que foi deixado, existe ali o sinal de que realmente ocorrerá o juízo de Deus. Os versículos anteriores falam um será tomado, outro será deixado, nos fala a respeito da separação. Existe separação entre quem obedece essas 5 atitudes que nós meditamos hoje e aqueles que não obedecem. Existe um juízo final, existe uma diferença entre aqueles que seguem o reino, que aceitam a Jesus e os que não recebem. E onde ficarem os corpos daqueles que serão deixados, aí certamente aparecerão as águias, os abutres. Certamente virá o sinal de que... E outra, águias e abutres fala de aves, fala daqueles que vêm de cima. Certamente virá de cima o juízo. Então, é nesse sentido. Estudos mostram que era muito comum, na época de Jesus, entender como provérbio que onde há um cadáver, os abutres aparecem inevitavelmente. Então Jesus estava dizendo, assim como os abutres aparecem onde existe morte, o juízo de Deus também virá inevitavelmente onde houver corrupção, pecado ou apostasia. Em outras palavras, o julgamento virá onde for necessário vir. Onde houver alguém que está morto, algum cadáver, o juízo virá. E o juízo de Deus não é aleatório. Ele ocorre exatamente onde estão os mortos. Onde houver aqueles que praticam o mal, que praticam a rebelião, que estão em decadência espiritual. As aves de rapina, elas são atraídas pelos cadáveres, pelos mortos espirituais. E o juízo ele é atraído por essas situações de corrupção. E não adianta perguntar aonde, porque veja que o versículo 37, os discípulos perguntaram, onde que vai acontecer isso, Senhor? E Jesus responde, ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. Jesus deu a resposta, aonde estiverem os mortos, aonde estiverem os cadáveres. Aqueles que não vierem para o reino serão julgados. O juízo final será sobre eles. As águias virão e os comerão. Onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. É uma forma simbólica de falar que o juízo de Deus virá sobre o pecado. Então essa é a mensagem de hoje, Lucas capítulo 17, que nós possamos estar atentos em relação a como estamos seguindo o reino de Deus. Essas 5 atitudes que nós meditamos hoje, que Jesus ensina em Lucas 17, que fala sobre seguirmos a Deus fielmente, não trazer escândalo, versículos 1 e 2. Depois, perdoar aos nossos irmãos. Depois, versículos 5 e 6, termos fé.
de que realmente Deus é Deus, de Jesus é o reino de Deus, é necessário receber Jesus e é necessário viver essa vida totalmente entregue a Deus. Versículos 5 e 6. Depois, atitude número 4, versículo 7 até o versículo 10. Sermos humildes e entender que nós precisamos nos posicionar como servos de Deus, cumprindo aquilo para o que fomos chamados, sem pensar que somos dignos de alguma coisa, porque na verdade somos servos e quando fazemos o que fomos chamados a fazer, estamos apenas cumprindo aquilo para o que Ele nos chamou. 4. 5. Sermos gratos. Nós vemos que os leprosos receberam a graça, a cura das suas doenças, da sua lepra, mas só um. E impressionantemente o estrangeiro é que veio para agradecer. E quando Jesus lembra que foi o samaritano que veio, vamos lembrar que a salvação, um será levado e outro será deixado, quando Jesus fala do reino, será um dia de surpresas. Muitos que parecem que com certeza vão para o céu não irão. E muitos que ninguém esperava que estariam lá, estarão. Mas Jesus fala que o juízo final, o reino de Deus, é algo muito certo. E que esse juízo vai acontecer. Ele voltará para arrebatar aqueles que andaram infielmente. Um será deixado e outro será levado. E onde o julgamento acontecerá? Onde estiverem os cadáveres, onde estiverem os mortos, o juízo final certamente ocorrerá. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Amém.